Você já parou para pensar que algumas doenças graves podem ser prevenidas? O câncer coloretal, por exemplo, é um dos mais comuns no Brasil, mas a boa notícia é que é altamente prevenível e curável. Mas como fazer isso? E o que pode acontecer se ignorar os sinais? Eu sou Ingrid Machado e esse é o Viver Bem da Unimed Fortaleza. E hoje estamos com um especialista que vai esclarecer para a gente tudo sobre o assunto, falar sobre os principais sintomas e formas de tratamento do câncer coloretal. Os cânceres de cólon e reto, que atingem o intestino, são hoje os mais frequentes do Brasil. São cerca de 45 mil novos casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Ao se desenvolver, a doença muitas vezes pode começar silenciosa e sem sintomas. Mas a boa notícia é que grande parte dos casos pode ser evitada com hábitos de vida saudáveis e, principalmente, exames de rotina que podem detectar alterações antes de virar um câncer. E para explicar melhor sobre isso, vamos conversar agora com o Dr. Benilton Batista, que é gastroenterologista da Unimed Fortaleza e vai conversar com a gente sobre o assunto. Seja bem-vindo ao canal Viver Bem, doutor. Muito obrigado pelo convite, Ingrid. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, então, para começarmos, o que é exatamente o câncer coloretal e onde ele pode aparecer? Então, Ingrid, o câncer coloretal é um tumor maligno que acomete o reto e o intestino grosso, também conhecido como cólon. Ele é o terceiro que mais mata no Brasil e nos últimos anos vem tendo um aumento muito grande no número de casos. E na maioria das situações, ele começa com uma lesão inicial chamada pólipo. É uma lesão que é benigna, não costuma dar nenhum sintoma, e quando descoberto nesse estágio inicial, você pode retirá-lo antes de evoluir para câncer e ter uma ótima prevenção e evitar uma doença mais grave no futuro. Doutor, e existe alguma causa específica para este tipo de câncer surgir? Perfeito, Ingrid. Tem alguns fatores de risco que contribuem para o surgimento desse câncer. O principal deles é a idade. Quanto mais velho você fica, maior a chance de aparecer. Inclusive, ela é mais comum em pessoas a partir dos 50 anos. Tem também outros fatores importantes, principalmente com relação à alimentação. Alimentos ricos em carne vermelha e em gorduras também contribuem para o aumento de casos desse tipo de câncer. E alguns fatores, como por exemplo, obesidade, sedentarismo, o consumo de álcool e de cigarro. Além disso, tem algumas doenças específicas do intestino que também aumentam a chance desse tipo de câncer. Duas delas principais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Também tem a questão se tem histórico pessoal de algum outro tipo de câncer, que também aumenta a chance de ter de intestino, principalmente se foi câncer de colo, de útero, de mama ou de ovário. E um ponto muito importante, se você tem história familiar de câncer. Se algum parente seu tem ou teve a doença, tem uma chance maior de ter. Incluindo algumas situações mais raras de doenças genéticas, que são as síndromes polipóides. A polipose dermatosa familiar, que é uma doença que forma muitos pólipos, e o que a gente chama também o câncer coloretal não polipóide. São causas incomuns em que aumenta muito a incidência nas famílias que têm esse tipo de situação. E para esses casos tem sempre um acompanhamento específico. Continuando, doutor, então é possível prevenir o câncer coloretal? E como os hábitos de vida influenciam nesse processo? Uma excelente pergunta, Ingrid. É possível sim preveni-lo na maioria dos casos, e o principal aspecto para a prevenção é o diagnóstico precoce, o rastreamento. Então a gente recomenda, como o câncer começa geralmente como um pólipo, e o pólipo costuma não dar nenhum tipo de sintoma, a gente recomenda fazer um exame de prevenção, que é a colonoscopia, para pesquisar esses pólipos, identificá-los e, se estiverem presentes, você consegue retirá-los durante o exame a partir dos 45 anos ou se tiver algum fator de risco. É a principal medida para fazer para a questão de evitar o câncer. E tem uma medida também muito importante que é com relação aos hábitos de vida saudáveis. Para isso, nós temos dois fatores principais: a questão da alimentação, uma dieta rica em fibras, com especial atenção para legumes, frutas e verduras, com redução de quantidade de consumo de carnes vermelhas, gorduras e os alimentos processados, como cessar o consumo de álcool e de cigarro, e um outro ponto importante é a prática regular de atividade física,
que ela é importante tanto para o controle de peso, que ajuda inclusive a prevenir a obesidade, como também estimula o bom funcionamento do intestino para que ele faça regularmente as suas funções. Perfeito, doutor. Agora eu fiquei com uma dúvida e acredito que muitas pessoas também. Quais são os sinais de alerta que não podem ser ignorados? Então, Ingrid, a principal coisa a ficar de olho é com relação ao aspecto das fezes. Se você passa do nada a ter ou diarreia ou intestino preso, é uma coisa para ficar preocupado. Uma outra coisa é com relação também ao formato das fezes. As fezes começam a sair em tiras. Além disso, se você tem alguma dor ou desconforto quando vai evacuar, isso também se tem sangue nas fezes. Inclusive, até um bom hábito você até observar as suas fezes no vaso para ter certeza que está tudo bem. Fora esse detalhe, também uma perda de peso de uma forma inexplicada, aquela que você não está fazendo dieta e começa a perder peso sem motivo aparente, quando você também tem anemia ou dor ao evacuar. Então, esses sinais são sinais que você tem que ficar atento. Não necessariamente se indica que você já tem um câncer, mas se deve procurar um médico para fazer uma avaliação e um diagnóstico preciso dessa situação. Doutor, e neste caso, quais são os riscos do diagnóstico tardio? Bom, Ingrid, quando temos o diagnóstico tardio, infelizmente nós encontramos já uma lesão que está espalhada localmente avançada e geralmente nessa situação ela costuma ter uma resposta pior ao tratamento, tem menor chance de cura, inclusive porque na maioria dos casos nós encontramos também metástase, que é quando a lesão está em outros órgãos. Isso infelizmente compromete muito a chance de cura para o paciente, além de comprometer bastante sua qualidade de vida. Justamente por isso, a questão de quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, melhor. Idealmente, se a gente conseguir encontrar a lesão ainda naquele estágio de pólipo, que é o estágio que a gente chama até de pré-maligno, seria a situação ideal, porque você evitou uma complicação maior, evitou o câncer. Mas se chegou a esse diagnóstico já como câncer, se conseguiu fazer de uma fase mais inicial, tem uma boa chance de você curar e se livrar da doença. É, pessoal, então hoje ficou claro que o câncer coloretal pode ser prevenido e tratado se o diagnóstico for descoberto cedo. E ignorar os sinais pode trazer sérios riscos. Por isso, nada substitui a consulta médica e os exames de rotina. E aqui na Unimed Fortaleza, você conta com profissionais preparados e toda a estrutura para cuidar da sua saúde. Exatamente. E por ser uma doença que é prevenível e tem um exame disponível na nossa rede própria, então é recomendado que as pessoas a partir dos 45 anos ou com fatores de risco realizem esse exame, que é a colonoscopia, que pode ser realizada com um preparo adequado para pesquisar esses pólipos e, em caso de detecção, você consegue retirá-los e prevenir um câncer e assim garante uma boa qualidade de vida para o seu futuro. É isso aí, né, doutor? Então, Sim, o recado fica: não deixe para depois, porque a prevenção é sempre o melhor com caminho. certeza, Ingrid. Muito obrigada pela sua participação, Obrigado, doutor. Ingrid. Até mais. E aí, gostaram do episódio de hoje? Infelizmente está chegando ao fim, mas foram dicas muito valiosas, não foram? Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários assuntos que sejam relevantes para a gente trazer para vocês. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para o YouTube avisar quando chegar um novo vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo.